Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de eletrônica digital e hoje nós vamos trabalhar as portas lógicas em si. Vamos estudar todas as portas lógicas que a gente vai trabalhar no decorrer do curso, tá bom? Inicialmente, eu gostaria de mostrar as 5 portas que nós vamos estudar hoje: a AND, a OR, a NOT, a NAND e a NOR, tá? Eu, particularmente, gosto de chamar por esses nomes, tá? Fica a critério de vocês. Eu gosto de chamar de AND, de OR, inversora também, aqui tanto faz os dois. Eu chamo mais de inversora, às vezes chamo de NOT, tá? Aqui eu gosto de chamar de NAND e aqui de NOR. Professor, tem diferença? Tem não, tá? Aqui é só o nome em inglês e do outro lado é em português, tá? Fica a seu critério. Eu gosto mais de chamar dessa maneira, AND ou a inversora, NAND e NOR, mas tanto faz, tá, pessoal? O mais importante é que você entenda como que funciona a porta lógica e qual a simbologia de cada um. A nossa primeira porta lógica é a porta AND, né? E aí nós precisamos entender como ela funciona. Basicamente, nós temos uma regra geral. A nossa porta END, ela só vai nos fornecer a saída igual a 1 quando todas as entradas forem 1. Lembrem disso. Nossa END só vai fornecer saída 1 quando todas as entradas forem 1, tá? A nossa porta END, ela tem essa simbologia aqui, ó. Vou fazer com 2 entradas, tá? Mas pode ser com mais de 2 entradas. E eu tenho aqui a base da porta reta e uma... Tentei fazer uma circunferência aí, mas não ficou muito bom. Deixa eu tentar de novo, né? Aqui é reto e aqui um meio círculo, tá bom? E a nossa saída da porta END é por aqui. Então eu tenho entrada A, entrada B e a nossa saída S, tá certo? Essa é a simbologia da nossa porta END. Então eu vou ter nas entradas aqui 0 ou 1 e na saída S eu vou ter o processamento, né, a saída depois de a porta END fazer a operação lógica. E que operação lógica é essa? Vocês lembram daquela história que eu contei do menino e do pai, que o pai cumpria a promessa? Exatamente, é a mesma coisa. Que operação lógica é essa? Eu vou colocar aqui as minhas entradas A e B, junto com a minha saída S, para formar a nossa tabela verdade. Como eu já falei para vocês, vocês já devem estar craques nisso, para a gente formar a nossa tabela verdade, pula de 1 em 1, vou puxar mais para cá, e aqui pula de 2 em 2. 0, 0, 1, 1. Tá? Então, dessa maneira, nós podemos dizer o seguinte. Lembra da historinha que eu contei para vocês, né? Vamos lá ver a historinha de novo. Imagina que um pai sai para o trabalho e diz para o filho dele o seguinte: olha, meu filho, quando eu voltar do trabalho, eu vou trazer 2 presentes para você, tá? Eu vou trazer um videogame, que eu vou chamar de A, tá? E uma bicicleta, que eu vou chamar de B. Então eu vou trazer A e B para você brincar. A e B. E aí é onde está o segredo da porta lógica. Se eu digo que vou trazer, se o pai da criança diz que vai trazer A e B, se ele não trouxer nenhum dos dois, ou não trouxer B, ou só não trouxer A, ele vai estar descumprindo a promessa de qualquer jeito, porque ele disse que ia trazer A e B. E é isso que a porta END é. É justamente esse E aqui, né? O END ou E, A e B.
Então, lembrando, né? Se eu tenho 0, ele não trouxe o presente, e se eu tenho 1, ele trouxe o presente, tá? Então, se o pai da criança trouxe, aliás, não trouxe A, nesse primeiro caso aqui, ó, ele nem trouxe A e nem trouxe B, ele cumpriu a promessa? Não. Se ele não cumpriu a promessa, saída 0. Ah, professor, mas no segundo caso, na segunda possibilidade, ele trouxe B. Tudo bem que ele não trouxe A, né? Mas ele trouxe B. Não conta? Claro que não. Ele prometeu A e B. Então, se ele trouxe só o B, ele também não cumpriu a promessa. E se ele trouxe só o A, professor? Eu nem estava tão interessado assim na bicicleta, não. Eu queria mais o videogame, professor. Não interessa. Se ele prometeu A e B, então, se ele trouxe só um dos dois, ele também não cumpriu a promessa. 0. Agora, no momento da possibilidade que ele trouxe tanto A como B, aí sim, ó, aí ele cumpriu a promessa. E essa é a nossa tabela verdade da porta AND. A nossa porta AND tem justamente essa tabela verdade aí, ó. Lembra que eu falei para vocês que a única forma de você ter saída 1 numa AND é quando todas as entradas forem 1. Se pelo menos uma das entradas não forem 1, então eu vou ter 0. Tá? Ficar aqui mais claro, vou tirar aqui o que eu risquei. Essa é a tabela verdade da porta AND. Tudo bem? Professor, e se eu tivesse 3 entradas, 4 entradas, eu só ia ter 1 na saída se eu tivesse 1, 1, 1, 1. Aí na minha saída seria 1. Se eu tivesse 3 1s assim, ó, e um 0, já era 0. Todos têm que ser 1 para poder a saída da AND ser 1. Tudo bem? Agora a nossa segunda porta, a porta ou então porta OR. Nesse caso aqui eu prefiro falar OR, né? O que é que a OR faz? A OR nada mais é do que quando o pai vai para o trabalho e faz a promessa, em vez de ele usar E, ele usa OR. Ele vai dizer o seguinte, ó, eu vou trazer, meu filho, um videogame ou uma bicicleta. Então percebe que quando ele disse ou, ele garantiu que vai trazer pelo menos um dos dois, mas não os dois necessariamente. A principal característica da porta ou é basta pelo menos uma das entradas ser igual a 1 para a minha saída ser 1. Em outras palavras, se todas as entradas forem 0, é a única maneira da saída ser 0. Se tiver pelo menos uma entrada igual a 1, a saída vai ser 1. Qual é a simbologia, professor, da porta ou? Porta ou que colocar duas entradas, aqui a base dela já é curva, tá? Ela tem uma curva. E aí você junta as pontas lá na frente, assim, ó. Ficou um pouco feio aqui, mas tudo bem. Releva porque eu estou com o mouse. E aqui é a nossa saída. Essa é a nossa porta ou, tá bom? E aqui eu tenho a minha entrada A, entrada B e saída S. Tudo bem? Professor, como é que a gente vai formar a tabela verdade aí da porta ou? Muito fácil. Vou fazer aqui a construção da tabela verdade. Isso aqui vocês vão cansar de fazer. De 1 em 1. De 2 em 2. Certo? E, professor, como é que a gente sabe a saída da porta ou? Ora, lembra que o pai prometeu A ou B. Então, o pai só vai descumprir a promessa, quando os dois forem 0, quando ele não trouxer nem A e nem B, tá? Somente nesse caso a saída é 0. Qualquer outro caso, basta ter um dos presentes, basta ter um 1
todas as saídas vão ser iguais a 1. Certo? Dessa maneira, nós temos aí a tabela verdade da porta OU. Professor, e a porta inversora? O que é que ela faz? O que ela faz, o nome já diz. Essa porta é um pouquinho diferente porque ela só vai ter uma entrada e uma saída. Se você entrar com 0, você sai com 1. Se você entrar com 1, você sai com 0. Ela só faz inverter. O que era 0 vira 1 e o que era 1 vira 0. Certo, professor, mas qual é a simbologia da inversora, né? Da NOT? Inversora ou NOT? Vou escrever NOT porque é menor. A inversora, ela só tem uma entrada e ela é um triângulo aqui, ó. E na ponta desse triângulo eu tenho uma bolinha. Pronto. É só isso. Temos a entrada e a saída. Beleza? Professor, qual a tabela verdade da NOT? Aí é que é fácil mesmo. Porque na NOT eu só tenho uma entrada. Só tenho uma entrada, professor. Então eu só tenho duas possibilidades. Só tenho duas possibilidades. Lembra não? 2 elevado ao número de entradas igual ao número de possibilidades. Eu só posso ter o A igual a 0 ou só posso ter o A igual a 1. A minha saída vai ser invertida com relação à entrada. O que era 0 virou 1 e o que era 1 vira 0. É só isso. Se eu jogar 0 na entrada, eu tenho 1 na saída. Se eu jogar 1 na entrada, eu tenho 0 na saída. Fácil demais, né? Certo, professor. E essa porta NAND aí? Porta NE. O que é que isso significa? NAND é quando você tem uma AND seguida de uma inversora, né? Você pode ser aqui é a NOT AND, ou então a não E, tá bom? É isso que significa. Mas vamos lá para a tela em branco para a gente escrever. Olha só, professor, qual é a simbologia da NAND? NAND, vamos chamar de NAND, tá? NAND. A simbologia da NAND eu vou usar com duas entradas. E aí eu vou fazer uma AND normal. E no finalzinho eu vou adicionar aquela bolinha lá da NOT, lembra? É só isso. Essa é a nossa NAND. É uma AND com a bolinha inversora no final. É até bom porque você percebe como construir a tabela verdade. Coisa mais fácil do mundo. Olha só. Mesma maneira, tá? Vamos criar a tabela verdade. Repete de 1 em 1, repete 1 e troca, 1 e troca, 1 e troca. De 2 em 2, 0, 0, 1, 1. Beleza. Então, como é que nós vamos fazer? Ora, vocês lembram da tabela verdade da AND? É só você pegar o que for 0 lá e botar para 1, e o que for 1 botar para 0. Ora, 0 e 0 dá quanto? Dá 0. Inverte, dá 1. Certo? Só isso. 0 e 1 dá 0. Inverte, dá 1. 1 e 0 dá 0. Inverte, dá 1. Agora, lembra aquele único caso onde a AND era igual a 1? É quando as duas entradas eram iguais a 1. Pronto. Mesma coisa, ó. 1 e 1 dá 1. Inverte, dá 0. E essa é a tabela verdade da NAND. Tá? Você pode imaginar a NAND na história do pai com o filho, do vizinho invejoso, que quando o menino fica feliz, né, o vizinho fica triste. Quando o pai cumpre a promessa, o vizinho fica triste. E quando o pai descumpre a promessa, o vizinho fica feliz. Então, ó, ele não cumpriu a promessa, o vizinho ficou feliz. Ele não cumpriu a promessa, o vizinho ficou feliz. Ele não cumpriu a promessa, o vizinho ficou feliz. Aí, quando ele cumpre a promessa, o vizinho fica triste. Tá bom? Depois a gente vai ver como fazer isso com operações matemáticas mais fáceis, principalmente na AND e na OU, certo? Mas segura aí.
E, por fim, a nossa porta no, né? Que é a não ou a nor, né? Que é not or, tá bom? A gente vai usar a expressão no. Olha só, galera. Temos aqui a simbologia da no como sendo a própria ou, igual a need, tá? A própria ou, que é aquela que tem uma curva e junta lá na frente, olha só. E aqui na saída você tem uma bolinha inversora. Essa é a no. Entrada A, entrada B, saída S. Beleza? Então, qual seria a tabela verdade da porta no? Eu tenho aqui as entradas A e B e a saída S. Vou construir a tabela verdade, como vocês já devem estar craques. Muda de 1 em 1. Muda de 2 em 2. 0, 0, 1, 1. Certo? E aí você tem quais saídas para cada um desses casos? Muito simples. Ó. Lembra a saída da OU? É só inverter ela. 0 ou 0? Né? O pai não trouxe nenhum brinquedo nem o outro. Qual é a minha saída? 0. Inverte, dá 1. 0 ou 1? O pai cumpriu a promessa, né? Ele trouxe pelo menos um dos brinquedos. Então a saída é 1. Inverte, dá 0. Inverte, tá? Não lembra que a gente está fazendo a inversora aqui, ó, a no, tá bom? 1 ou 0, o pai cumpriu, o menino ficou feliz, o vizinho ficou triste. 1 ou 0 dá 1, inverte dá 0. 1 e 1 dá 1 também, né? Inverte, dá 0. Essa é a tabela verdade da no. E assim a gente encerra todas as nossas portas lógicas iniciais com a sua simbologia e a tabela verdade. Tá? A gente ainda vai dar uma olhada nos blocos lógicos, que são conhecidos como ou exclusivo e coincidência, mas é mais lá para frente. Antes disso, nós vamos fazer alguns exercícios com portas lógicas e circuitos lógicos, tá bom? Pessoal, obrigado, valeu e vamos para a próxima.